Certamente todos nós somos impactados por esse momento em que nós, adorando a Deus como estamos adorando desde que aqui chegamos, nos voltamos para a Sua Palavra, na expectativa, na confiança, no desejo de que Ele fale conosco. É isso que difere muitas vezes esse ajuntamento que nós fazemos no domingo por convocação de Deus, que chamamos de culto, de qualquer outro evento, de qualquer outra palestra, de qualquer outra reunião. É o fato de que nós temos consciência de que aqui estamos porque Deus nos convocou para estar na Sua presença, para ouvir a Sua voz, e não há nada mais sublime e não há nenhuma maneira melhor de começar uma semana senão na presença de Deus. Isso me faz exatamente consciente da responsabilidade que Deus dá a nós, pregadores do seu Evangelho. E por isso eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça e juntos orarmos a Deus para que, desde a leitura da palavra, que será feita em Daniel capítulo 10, cada um de nós já escute a sua voz. Curva a sua cabeça por um instante, peça isso a Deus, senão será em vão você ter saído da sua casa para estar aqui na manhã desse dia. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua santa e bendita presença nós nos encontramos agora, agradecidos pelo privilégio de poder ter acesso a Ti, por meio de Jesus Cristo, o nosso amado Redentor, o Teu Filho, que comprou para nós livre acesso por meio do Seu sacrifício no Calvário. O novo e vivo caminho que o Senhor nos deu, por meio do sangue do Cordeiro, é o que nos permite chegar confiadamente ao trono da Tua graça, Te oferecer culto, levantar as nossas vozes em oração, abrir os nossos lábios em louvores ao Teu nome, ler a Tua palavra, confessar os nossos pecados e ouvir a Tua voz. Rogamos que agora, de maneira muito especial, o Senhor misericordiosamente nos conduza a ouvir a Tua voz. Dá-nos a Tua bênção, abre o nosso coração, dilata o nosso entendimento para que compreendamos, para que creiamos, para que possa o Teu Espírito mover o nosso coração na direção daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que nós oramos juntos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, portanto, em Daniel capítulo 10, a partir do verso 1. Nós vamos ler todo esse capítulo 10, como eu costumo dizer, é melhor que eu fale menos e a palavra de Deus fale mais, e você já escute aquele que a inspirou, que é o Espírito Santo do Senhor. Daniel capítulo 10, a partir do verso 1, logo após a leitura, eu vou pedir a todos para manterem o máximo possível a quietude do lugar e assim evitarmos distrair aquelas pessoas que possam estar ao nosso redor. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim,
o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tomou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então eu passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Queridos, aqueles que estão nos acompanhando desde o início dessa exposição no livro de Daniel, que tem como título O Deus que reina sobre tudo e sobre todos, devem se recordar que nós temos nos 12 capítulos de Daniel praticamente duas metades. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel conta uma série de sequências de fatos e eventos que ocorrem, a princípio, durante o reino neobabilônico, para onde ele e 3 dos seus amigos foram levados. E depois, a partir do capítulo 7, que é uma espécie de intermediário, até o capítulo 12, as visões que Deus deu para ele, enquanto aqueles fatos do capítulo 1 ao capítulo 6 estavam acontecendo. Para isso, Daniel consegue, em alguns momentos, datar aquilo que acontece. Por exemplo, nesse capítulo 10, no versículo 1, diz que isso aconteceu exatamente no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, quando foi revelada esta palavra a Daniel. Esta palavra que ele se refere é aquilo que está no capítulo 9, particularmente do verso 20 ao versículo 27, que é a chamada profecia das 70 semanas. Uma parte muito importante do livro de Daniel, em que Deus projeta a visão do profeta para além daqueles reinos que ele tinha tido a oportunidade de conviver. O reino neobabilônico, os reis do Medos e dos persas. Fala de coisas que acontecerão lá na frente, e já aconteceram na história, e algumas que acontecerão lá na frente, mas que ainda não acontecerão na história.
Ele data esse ano como sendo o 3º ano do rei Ciro, assim como no capítulo 9, verso 1, capítulo 8, verso 1, capítulo 7, verso 1, ele também datou as visões que Deus foi dando para ele. Por isso que nós dizemos que é quase como se fossem 2 folhas, o que você pode fazer com o livro de Daniel. Na primeira parte, dobrando com a segunda parte, você tem de um lado os fatos e do outro lado aquilo que Deus foi revelando para ele enquanto aqueles fatos estão acontecendo. E para que ficasse claro que era algo que não era numa sequência, a partir do capítulo 7, Daniel então vai datando cada uma daquelas visões que Deus dá para ele. O texto diz que no contexto em que Daniel estava tendo essa visão, Deus havia dado esta visão dos 70 semanas para ele, e que essa palavra, segundo o versículo 1, era uma palavra verdadeira e envolvia um grande conflito. Na verdade, aqui temos 2 ideias. A primeira é que aquilo que Deus havia revelado para ele, assim como todo o livro de Daniel e toda a Escritura Sagrada, era fidedigna. A ideia aqui de verdadeira não é a ideia apenas de que não era algo falso, mas que era algo crível, era algo fidedigno, portanto era algo que merecia confiança da parte de Daniel. Mas ao mesmo tempo, por conta do fato de que aquilo que estava sendo revelado a Daniel era algo que envolvia, segundo o texto, grande conflito, não há como escapar ao fato de que no capítulo 10 de Daniel, ele revela todo o impacto emocional que ele sofre ao ver o que ele vê, ao ouvir o que ele ouve. Por isso, se eu pudesse dar um título a esse capítulo 10, eu diria: o impacto emocional de conhecer a vontade de Deus. Obviamente que Daniel tinha uma compreensão. O verso 1 diz que ele teve grande inteligência para entender a visão e para entender a palavra. Veja aí no versículo 1, por favor, projete, para que você compreenda que do ponto de vista cognitivo, ele compreendeu o que estava sendo dito, ele discerniu aquela profecia. Mas isso não o impediu de sofrer, enquanto ele tomou conhecimento antecipado do que haveria de acontecer. E esse sofrimento foi a maneira como Daniel reagiu. Ele reagiu com um sofrimento que não era desesperador, mas era desfalecedor. Veja que em vários momentos ele externa as emoções que foram reflexos daquilo que ele viu e que ele compreendeu ser a vontade de Deus. No versículo 2 diz que ele chorou, diz que ele jejuou e diz que ele entrou numa reclusão ou num retiro espiritual. O versículo 2 diz que ele, naqueles dias, pranteou durante 3 semanas, manjar desejável ele não comeu. Versículo 13, nem carne, nem vinho entraram na sua boca. Ele entrou num processo de jejum e consagração a Deus. Ele não se ungiu com óleo para sair de casa, pelo contrário, ele se tornou recluso, fez uma espécie de momento introspectivo, íntimo, somente no espaço privativo dele, por 3 semanas inteiras. Quando ele faz isso, na verdade, ele está expressando uma emoção que a Bíblia chama de quebrantamento, que é diferente simplesmente de uma tristeza profunda, de uma angústia, de uma ansiedade ou de todos aqueles efeitos emocionais que a gente sente por outros impulsos, por outros estímulos que a gente passa na vida. É possível ficar triste quando a gente perde alguma coisa, é possível ficar triste quando a gente perde alguém, é possível ficar ansioso quando a gente tem algo para resolver, é possível uma série de outras emoções, mas esta emoção não é uma emoção como as outras que são descritas no nosso portfólio ou no nosso repertório emocional. Não. O que Daniel está fazendo aqui é uma reação de compreensão da palavra, e à medida em que ele vai compreendendo, ele vai internalizando no mais profundo das suas emoções o que significava aquelas 70 semanas. E ao fazer isso, ele entra num processo de quebrantamento, de contrição, de compreensão não apenas com a sua mente, mas com as suas emoções, do que significava aquilo tudo que Deus tinha revelado para ele. É curioso que quebrantamento não é simplesmente uma emoção que extravasa por meio de lágrimas.
mas frequentemente quebra o nosso controle emocional quando nos vemos diante de algo que é muito maior, que Deus manifesta para nós, seja por meio das expressões do seu amor, da sua bondade, da sua presença amorosa, ou quando nos dá a conhecer o nosso próprio pecado, ou o pecado do povo em que nós habitamos e que nos faz quebrantar. A palavra de Deus diz que o Deus que habita no alto e sublime trono também habita junto àquele que é quebrantado e contrito de coração. E é isso que acontece aqui. Daniel é visitado por Deus. Daniel, a princípio, é visitado por um anjo de Deus, provavelmente o anjo Gabriel, que é aquele enviado em outros momentos para falar com ele. E quando ele se quebranta, Daniel recebe algo da parte de Deus por meio de Gabriel. O que ele recebe? Em primeiro lugar, ele recebe uma visitação consoladora. Veja que no 24º dia do primeiro mês, está aí no versículo 4, é dito que Deus o visitou. E o visitou claramente para uma consolação. A grande bênção de quem se quebranta na presença de Deus é o fato de Deus consolar. Ele não quebra para não consolar. Ele não revela a sua santidade para nos constranger e ficarmos arrasados, mas para sermos confortados pela expressão da sua graça. A descrição dessa visitação consoladora que Daniel tem é aquela que começa com a descrição de quem é Deus. Deus não consola ninguém contrito e quebrantado antes de revelar quem Ele é. Veja que Ele revela já a partir do versículo 6. Na descrição do olhar de Daniel, ele diz que aquele que falou com ele tinha um corpo como o berilo, que o seu rosto era como um relâmpago. Ele já havia dito que era um homem vestido de linho, no versículo 5, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E obviamente que toda essa linguagem aqui é metafórica. Esse ouro, esse berilo e todas essas pedras preciosas revelavam o valor distinto daquele homem de qualquer outro ser humano, de qualquer outro ser. Diz que os seus olhos eram como tochas de fogo, que não apenas eram ardentes, mas penetrantes, a ponto de saber o que Daniel estava sentindo e passando. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, distinguindo da superfície do chão onde provavelmente ele estava, revelando essa santidade de Deus que distingue de todas as outras coisas humanas. E a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Há uma outra descrição que é feita não de um ser angelical, como é este caso, mas do próprio Filho de Deus, e que se encontra em Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 16. É quando João, não Daniel, está na ilha de Patmos, e ele vai ser revelado também, ou a ele vai ser revelado também, muitos fatos que nós conhecemos como livro de Apocalipse. E aquele homem, quando tem aquela antecipação da sua história e da história da humanidade, também se torna contrito e quebrantado diante de Deus, e também é consolado por Deus, e também é consolado a partir da visão de quem é Deus. Não existe consolo para uma emoção de contrição e quebrantamento diante daquilo que Deus fala com você, sem que Ele revele quem Ele é. Não é simplesmente um sentimento assim etéreo, amorfo, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, sem nenhum conteúdo. Não, quando Deus se revela para nós por meio da sua palavra, da pregação, do momento de culto, quando Ele manifesta e o nosso coração se quebranta diante dEle, a primeira coisa que Ele revela é quem Ele é, porque sem saber quem Ele é, o consolo que Ele tem para lhe oferecer não tem valor e nem será apreciado por você. Perceba que quando essa visitação é feita, Deus dá a Daniel uma percepção, que ele chama aqui de visão, uma visão particular, como uma intimidade de Deus com ele. Veja aí o verso 7, olha o que é que ele conta. Ele diz que só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram.
Embora, não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram e se esconderam. Porque o que Deus queria tratar naquele momento era com Daniel, não era com ninguém mais. Os outros poderiam ser afetados, perceberiam que algo extraordinário estava acontecendo, mas era com Daniel que Deus queria falar. E porque Deus queria falar com Daniel, Ele deu a Daniel o seu consolo, uma descrição daquela visitação consoladora dele por meio de uma antecipação particular. Isso me faz lembrar, irmãos, que em determinado momento, no Salmo 25, verso 14, Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quem Deus revelará os seus segredos. E é curioso que quando ele, na outra versão, a quem dará a conhecer a sua aliança, quando ele faz assim, não é para distinguir essa pessoa como excepcional, mas provavelmente para distinguir essa pessoa como muito amada. E essa expressão, muito amada, é repetida nesse texto nada mais, nada menos do que 4 vezes. No verso 10, no verso 11, no verso 16 e no verso 19, semelhantemente ao capítulo 9, no versículo 23. O que é que significava aquilo? Eu vou te contar meu segredo, Daniel. Eu vou te consolar por uma única razão, por ser quem eu sou e por ser você amado do meu coração. O amor de Deus levava o coração de Deus junto ao coração de Daniel. Naquelas circunstâncias terríveis em que ele desfaleceu-se, faltou-lhe forças, e ele caiu literalmente com o rosto em terra, como diz o texto, Deus o encorajou com a sua presença, com a revelação de quem ele era, mas também com a revelação do amor de Deus. Há uma confissão de como Daniel é amado por Deus, e essa visão se torna arrebatadora para Daniel. Verso 8 e 9, ele chega a perder a consciência dele, ele tem um êxtase espiritual. Deus não revela para ele quando ele está inconsciente, porque Deus sempre revela na consciência do homem. Mas diante da revelação que Deus deu a ele, ele caiu por terra, tão forte era a emoção e a percepção espiritual que ele teve naquele momento. Esse homem era um profeta. Nessa idade não era mais um jovenzinho como tinha chegado na Babilônia. Ele tinha passado por muitas coisas. Ele era um homem curtido pelo tempo, pelas circunstâncias. Lembre, ele tinha estado na cova dos leões. Ele tinha sofrido muitas perseguições. Ele tinha visto reis entrarem e saírem, serem levantados e serem derrubados. Ele sabia que Deus é o único que reina sobre tudo e sobre todos. Mas ele não conseguiu resistir à expressão daquilo que Deus revelou para ele. Ele se quebrantou, e ao ser quebrantado ele foi consolado, e ele foi consolado pela expressão do caráter de Deus, de quem é Deus, por meio daquele anjo que revelava a própria santidade de Deus e da manifestação do consolo de Deus. Há uma confissão de como Daniel era amado por Deus. Naquela visitação há algo mais, há um detalhamento dos bastidores da história da redenção que estava sendo realizada por Deus. No versículo 12, aquele anjo diz assim: deixa eu lhe dizer algo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Por que motivo um anjo precisava dizer a um profeta o que tinha acontecido enquanto ele estava orando e o que Deus estava realizando nos bastidores da história? Eu só posso compreender como o fato de que Deus estava dando para ele um detalhamento dos bastidores do que estava acontecendo enquanto na terra os fatos se multiplicavam. Para quê? Para que Daniel tivesse uma percepção de que Deus é quem reina sobre tudo e sobre todos. As circunstâncias estavam acontecendo, ele ora a Deus. Há um tempo, nesse tempo, talvez no coração do profeta, ele se interrogava dizendo assim: nada está acontecendo. Não, tudo estava acontecendo. Quando nós somos ensinados pelo Senhor Jesus a orar e dizer assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, é porque na verdade a vontade de Deus na terra sempre será expressão da vontade de Deus nos céus.
Nós percebemos de maneira limitada, Deus realiza de maneira completa, integral e absoluta. E Ele faz isso e revela a Daniel. Que privilégio! Vem cá, Daniel, chega junto, deixa eu te contar o que aconteceu. Enquanto você estava orando, eu já fui enviado, assim Deus disse, vai. Mas houve uma oposição espiritual, e essa oposição é detalhada. Havia um príncipe aqui na Pérsia. Os comentaristas, de um modo geral, reconhecem que aqui ele está falando de um principado espiritual, como se houvesse uma grande oposição espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como o próprio texto de Efésios diz, onde estão os principados e potestades, a quem Deus, pela sua graça, dá àquele anjo a possibilidade de, com a ajuda do arcanjo Miguel, o principal dos principais, como é chamado aqui, ele rompe, e enquanto isso está acontecendo na eternidade, no tempo da história da redenção, que não se limita a milésimos de segundos, nem a décadas, nem a séculos, nem a milênios, na história, isso está acontecendo e sendo realizado em favor de Daniel e do seu povo. Mas há mais do que um detalhamento, há também um descortinamento da relação, como eu falei, que existe entre o céu e a terra. Talvez uma das coisas mais comuns da nossa percepção sobre a vida, é achar que as coisas que estão acontecendo aqui não tem nenhum tipo de interface, nenhum tipo de relação com o que Deus na sua eternidade tem realizado. Queridos, nada do que acontece na terra já não terá sido acontecido na eternidade por Deus, escrito e determinado, inclusive cada um dos nossos dias. Algumas vezes nós conseguimos antever isso, quando Deus, como fez com Daniel, antecipa a Daniel aquilo que vai acontecer. Algumas outras vezes nós vamos ter que caminhar pela fé e entender que cada um dos nossos passos faz parte de um propósito de Deus, de modo que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Perceba mais que quando essa visitação consoladora de Deus para o profeta acontece, há um diálogo. Verso 15 e o verso 16. O texto diz assim, que ao falar ele comigo, e nós estamos falando de um homem e de um anjo, ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que aquele que é semelhante, com semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar. E porque ele passou a falar, ele disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da minha visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. E a partir dali houve um diálogo entre eles. E nesse diálogo, Deus manifestou por 4 vezes a expressão, e ele me tocou. E ele me tocou. Primeiro toque, Deus levanta Daniel da prostração. Segundo toque, Deus toca nos lábios de Daniel. Terceiro toque, Deus encoraja Daniel com palavras, ser forte, ser forte, ser forte. E na 4ª vez, Deus encoraja Daniel com aquilo que vai acontecer, dizendo que está tudo sob o controle divino. Sabe, irmãos, isso tudo encorajou o profeta. Veja o verso 19. É a 4ª vez que ele diz que aquele encorajamento veio com aquela visitação. Diz o texto assim, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte e ser forte. E ao falar ele comigo, veja o que é que ele diz, eu fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Aquela visitação não tinha outro propósito, senão, diante da tristeza profunda do profeta, do envolvimento das suas emoções, diante da visão que ele tinha tido, Deus precisava e fez um encorajamento especial para aquele profeta. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser encorajados por Deus. E aqui eu vou chegando já próximo da minha conclusão, para dizer o que é que eu aprendo com tudo isso. Certamente não é que eu tenho que repetir toda essa experiência, ou que Deus tenha que repetir toda a experiência comigo que teve com Daniel.
Obviamente que esse texto é um texto descritivo, mas que tem princípios, e esses princípios são importantes para mim. Primeiro princípio, que serve para você, mesmo você não sendo Daniel, mesmo você não estando naquela circunstância, mesmo sendo quem você é. Primeiro princípio, Deus frequentemente escolhe pessoas frágeis para tempos difíceis. Não seria assim que eu escolheria, nem você tampouco. Como é que eu escolheria e você escolheria? Tempos difíceis exigem pessoas fortes, mas Deus escolhe para tempos difíceis pessoas frágeis. Aquele menino que chegou no Império Neobabilônico diante de Nabucodonosor era um adolescente, irmãos. Não se poderia falar exatamente isso, porque naquela época não se falava de adolescência, mas era de fato um menino recém-saído da infância. E aquele menino foi curtido pela dor, pelo sofrimento do exílio. Ele era frágil e se tornou forte, porque em tempos difíceis Deus escolhe pessoas frágeis. Eis aí o paradoxo de Deus. E Ele o faz por uma única razão. Como Ele explica quando escreve aos Coríntios, que Deus não escolhe as pessoas sábias, nem as de nobre nascimento, nem as poderosas, antes pelo contrário. E Ele chama a minha atenção e a sua e diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação, no vosso chamado. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as que são sábias. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. Deus escolhe as pessoas comuns e ordinárias para envergonhar aqueles que se acham extraordinários, para que, se alguém tiver a ser glorioso nessa história, seja o Senhor, e toda vanglória humana se caia por terra. Deus escolhe pessoas frágeis para tempos difíceis, mas não para elas serem fracas. Fragilidade não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de dependência. Por quê? Porque o texto diz que esses tempos difíceis, que Deus escolheu Daniel e os seus jovens amigos como pessoas frágeis, exigiam deles atitudes fortes. E é nessa hora que quem é frágil se torna forte. Há um texto semelhante a esse que você conhece, talvez mais comum ao seu conhecimento, que é de Josué capítulo 1. Eram tempos difíceis também. Moisés tinha sido o grande líder que tinha tirado o povo do Egito para a terra prometida, do alto do monte Nebo, na Jordânia, entrando na terra prometida. Deus disse: você não vai entrar. Um daqueles 2 espias, Josué, que foram os únicos que sobraram da primeira geração dos que saíram do Egito, esse me conduzirá e conduzirá o povo à terra prometida. Josué assume, irmãos, imagine, Josué assume depois de 40 anos de liderança de Moisés. Aquele homem foi o grande estadista de Israel. São 3 grandes personagens no Antigo Testamento: Moisés, Abraão e Davi, que os judeus no mundo inteiro reconhecem como os 3 grandes homens da história de Israel. De repente estava ali Josué. Quem ele era? Certamente ele não era frágil porque não sabia lutar, ele era frágil porque dependia de Deus. E o que Deus diz para ele? Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Seja forte e corajoso, porque Deus pode até escolher pessoas frágeis para tempos difíceis, mas não para que elas sejam fracas, e sim para que elas sejam fortalecidas por Deus. Deus fortalece pessoas frágeis e tornando-as fortes para um propósito, e o propósito é para que elas sejam colaboradoras do plano redentivo dele. Há coisas que só Deus faz e faz sozinho, de maneira singular, única. É Ele quem cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas em outros momentos da história, Deus chama pessoas para que, mesmo sendo Ele o Todo-Poderoso, capaz de fazer sozinho, essas pessoas se tornem colaboradoras ou cooperadoras. E aqui eu sempre me venho à mente a minha experiência como pai, quando eu ia lavar o carro e os meus filhos eram pequenos. Eu não os chamava porque eles ajudavam muito.
Eu os chamava porque eles tinham agora o privilégio de trabalhar ao meu lado. E muitas vezes era complicado e eu tinha que ter uma paciência tremenda, porque eu tinha acabado de passar a espuma de um lado, ia passar do outro, o tempo nem tinha passado, ele vinha com a água e jogava e estragava. Algumas vezes eu já tinha passado a água e ele vinha com a espuma em cima. Algumas vezes eu colocava a espuma embaixo nos pneus, com outra espuma, ele vinha com a esponja diferente, que era só para o vidro, e colocava no pneu e sujava com aquela borra do asfalto. E tinha hora que eu dizia, era melhor fazer sozinho. Eu tenho a impressão que algumas vezes Deus também pode pensar assim, é melhor eu fazer sozinho. Mas como filhos e filhas, sabe o que Ele faz? Ele me dá o privilégio, Ele dá a você o privilégio de ser colaborador com Ele, mesmo você sendo frágil, mas não para que você seja fraco, para que você seja forte, porque Deus deseja e chama aqueles que Ele fortalece para participar do plano redentivo dEle. Hoje pela manhã, eu acordei mais cedo do que Séfora e não quis tirar o computador que estava dentro do quarto. Aí eu fiz o meu esboço e trouxe só o esboço à mão. E eu estou tentando ver qual é o último ponto aqui, mas eu não estou conseguindo entender minha própria letra. Só um minutinho, tá? Séfora, estou... Confissões de um pregador desastrado. Mas eu já consegui, que bom. O quarto ponto é que Deus, apesar de escolher pessoas frágeis para momentos difíceis, fortalecendo-as e dando para elas a oportunidade de serem colaboradores de Deus, Deus tem um propósito e quer usar você para momentos específicos da história de Deus na sua vida. Irmãos, há o que eu chamo de dobradiças da história. Sabe a ideia de dobradiça que abre uma porta de um ambiente para outro? Você está num grande salão. Imagine que esse grande salão é a sua história. Você vaga por esse salão. Não há momentos cruciais. Você está indo numa direção ou noutra, mas você não tem que abrir portas para um outro ambiente. Mas quando você resolver sair daqui para um lado ou para o outro, por essa porta, tem uma dobradiça que lhe permite você ir para um outro ambiente. A história da vida da gente tem dobradiças. São momentos de grande risco, mas também de grande potencialidade, de grande possibilidade. Nesse momento, o maior medo que existe é: será que eu estou abrindo a porta certa? O que é que me aguarda do outro lado da porta? Aqui eu conheço, olho, visualizo toda essa história aqui eu conheço, mas o que está por trás da porta eu não conheço. Talvez a coisa que mais assustou Daniel foi porque Deus revelou nas 70 semanas, a visão das 70 semanas, uma dobradiça da história, que ele inclusive fala no final desse texto. Olha só o que é que ele diz aqui. Ele diz assim, que o anjo falou para ele a partir do verso 20. O anjo pergunta para ele: sabes por que eu vim a ti? É porque eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. Isso aqui me faz lembrar aquele texto: passarão os céus e a terra, porém a tua palavra permanecerá, e ninguém há naquele momento que vai estar comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel não viu, nem presenciou e nem passou por esses fatos. Era o outro lado da porta que ele não conseguia compreender, ou não conseguiria se Deus não tivesse revelado. O que desfaleceu o coração de Daniel, quando ele ouve e Deus revelando a profecia das 70 semanas, é porque, diferentemente das outras, ele viu os fatos acontecendo, e esses fatos aqui, ele não veria. O desconhecido nos assusta. Ontem eu jantava com um casal de queridos amigos, e dizia para eles: me dá medo dos próximos 50 anos de história. Eles serão vividos pelos meus filhos e pelos filhos dos meus filhos.
como eu gostaria de saber como prepará-los melhor. E você sabe do que eu estou falando. O mundo está sendo colocado de cabeça para baixo. Nós não estaremos lá para protegê-los. Isso nos assusta e nos amedronta. E quando algo nos assusta, é porque Deus quer usar você para um momento da história, uma dobradiça da história, que permita que outros entrem com você para um mundo que você não conhece nem vai controlar. Então essas visitações consoladoras de Deus, quando Ele escolhe pessoas frágeis para tarefas difíceis e tempos difíceis, quando Ele fortalece as pessoas frágeis para que elas não sejam fracas, mas para que elas sejam fortes, quando Deus chama essas pessoas fortalecidas para serem colaboradoras com Ele, Ele também quer dar a essas pessoas, e talvez você seja uma delas nesse determinado momento do tempo e da história, em que você estará diante de uma dobradura ou de uma dobradiça da história. Daniel sentiu o baque emocional da revelação de Deus, mas ele foi fortalecido, e a história se cumpriu exatamente como Deus havia dito para ele. Irmãos, há um conforto em nós fazermos parte dessa história como colaboradores. Faça a sua parte, mas acima de tudo, confie no Deus que chamou Daniel e que chama você também, frágil como você é, mas fortalecido para ser colaborador dele na história. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Deus querido e amado Pai, nós não conseguimos vislumbrar, Pai, o impacto daquele encontro de Daniel com o futuro, quando Deus o revelou, o que ele não teria condição de perceber com seus olhos naturais. Mas quando ele descreve, ó Pai, o que ele sentiu, como Deus o visitou, nós também olhamos para a nossa história, para a nossa vida, e também em momentos críticos que nós já passamos ou que vamos passar, nós reconhecemos que precisamos da visitação consoladora do Senhor, mesmo sendo frágeis, para que não sejamos fracos, para que sejamos fortalecidos por Ti e nos tornemos colaboradores Teus em momentos ímpares na história. Ajuda-nos, ó Pai, para que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas possamos refletir sobre o que ela nos ensinou nesta manhã. E não somente refletir, mas nós possamos também tomar posição, nos posicionar diante de Ti como quebrantados e frágeis, profundamente dependentes de Ti, fortalecidos pelo Teu poder. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, Senhor, porque se nós somos frágeis, o Senhor é todo-poderoso. E é por isso que nos colocamos diante de Ti, para sermos Teus colaboradores, em todo o tempo, em todo lugar e a cada circunstância e oportunidades. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.